Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Vidal e Zip Down. E aí, pessoal, aqui é o Sombra e Zip Up! E aqui foram a exata quantidade de vezes que essas duas frases foram ditas durante todo o mangá. Exatamente. Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um Cast Cada Dia. Dessa vez, nosso segundo episódio do nosso novo quadro, a Cancelapédia, onde nós falamos sobre mangás cancelados. E dessa vez, para falar de um mangá não tão especial quanto o Samurai 8, porque enquanto o Samurai 8 a gente falou sobre o mangá cancelado talvez um dos mangakas mais influentes da última década, infelizmente, estamos falando agora de um mangá de um dos vários assistentes do Horikoshi que não conseguiram fazer uma série grande. Estamos aqui com a Cancelapédia e a gente tem primeiramente que pedir desculpa porque a gente não explicou muito bem as regras dela no primeiro cast. Então, os mangás cancelados aqui, a gente colocou certas regras aqui. Primeiramente, eles obviamente têm que ser mangás que claramente foram descontinuados. Não é tipo, sei lá, tem que ser tipo, bem óbvio que eles foram descontinuados como acordo com a editora e tudo mais. Segundo, eles têm que ter, no mínimo, menos de 200 capítulos. Porque a gente tá arredondando aqui, mas a gente tá contando 200 capítulos com mais ou menos 4 anos de publicação. Se seu mangá durou mais de 4, significa que, tipo, ele já é um sucesso, saca? 4 anos é muito tempo já. Qualquer um que já durou uma boa quantidade assim é porque ele já ficou bem estabelecido na revista. Então, ser cancelado assim não é tão ruim quanto, sei lá ser cancelado com 160 ou 110. Aí não marca tanto. E, sei lá, tem que ser, tipo, mangá que realmente foi cancelado. Por exemplo, casos como o de Act Age ou o primeiro mangá do autor de Toriko, por exemplo, eles não vão entrar aqui porque eles não foram cancelados por questão de, tipo, baixa popularidade, coisa parecida. Eles foram cancelados porque os autores meio que, tipo, se envolveram. Eles são criminosos, basicamente. Esse é o lance. Então, tipo... E também porque, assim... Vamos logo falar que a gente não vai. Uma coisa que a gente não quer falar, né? Tipo, por exemplo, tem um outro mangá do autor do Samurai X, que é acho que é Busoren, que o até me falou uma vez sobre ele. Que, por exemplo, ele entra nas nossas categorias. Ele foi cancelado. Ele não foi cancelado porque o autor foi preso, porque ele não foi preso, e que isso é uma coisa muito. É muito triste quando tu lembra que aquele cara não foi preso, assim, tipo, ele só pagou uma multa. Mas mesmo assim, eu não quero falar sobre o mangá cancelado do autor do Samurai X, porque é o autor do Samurai X, né? Isso aí. Mas, bem, agora, com tudo explicado, a gente hoje vai falar de Zipman, um mangá que entra na coleção bem específica de mangás da Shonen Jump, onde foram feitas especificamente por ex-assistentes do Horikoshi. Coisa que, tipo, é bem... que dá pra ver que eles foram pelo visual, porque dá pra ver que eles se inspiraram em muita coisa de Boku no Hero pra poder fazer os próprios mangás. Mas, tipo, é até argumentável que eles meio que não aprenderam as lições certas do que fez Boku no Hero ser um sucesso. Porque assim, o Zipman, eu acho que ele é o mais na cara que ele era feito por alguém que era assistente do Horikoshi, porque assim, os dois mais famosos, entre muitas aspas, que a gente tem, é o Zipman e o Red Hood. O Red Hood, ele é muito mais na vibe a estética. Ele é muito, tipo, esteticamente inspirado em coisas que o Horikoshi faz, mas ele tem, tipo, a própria cara. Ele tem uma ideia de premissa meio que mais própria. Tanto que por isso até eu acho que, tipo, o baque dele do cancelado foi o maior e por isso deu uma coisa que a gente vai falar quando a gente for falar dele algum dia, mas o Zipman, ele é muito mais claramente eu aprendi com o Horikoshi a fazer isso, eu vou tentar fazer isso aqui também, tentando ir por um caminho um pouco diferente, mas ainda na mesma vibe, sabe? Assim, passando aqui umas informações. Zipman durou 17, ele durou 2 volumes, 17 capítulos, vindo de 2 de dezembro de 2019 até 6 de abril de 2020. E, tipo, ele se classifica junto do grande, imenso, gigantesco grupo de mangás da Shonen Jump que foi cancelado prematuramente. Que eles têm um montão deles, é basicamente o modus operandi.
Que é uma coisa que eu acho que a gente, com o decorrer da Cancelapédia, eu acho que o quanto mais mangá da Jump a gente for falando, mais a gente pode, assim, tipo, discutir um pouco isso, de que, tipo, que é a discussão que sempre teve sobre a questão da Jump, de que a Jump é menos uma revista e mais uma competição, e às vezes é uma competição meio desleal, sabe? Tipo, é uma competição que tu olha pra ela e tu percebe, tipo, isso aqui é meio antiético da forma como eles trabalham um pouco, sabe? Tipo, levando em conta que é um negócio que tá produzindo, que tem artistas tentando produzir arte, sabe? Tipo, mas aí é todo modelo semanal de publicação. Aí é coisa de maluco quem entra nisso. Não, sim, mas é que a Jump especificamente é um negócio meio, tipo, é meio cruel, sabe? Não sei como eles trabalham, porque a Jump, especificamente, ela só quer sucessos. Ela só quer, tipo, absolutos sucessos. Tanto que muitas vezes a Jump, ela acabou, tipo, dando um negócio que, tipo, eles só não tinham mais mangá pra ter, tipo, porque, por exemplo, tem uma época específica, acho que foi quando o Dragon Ball, o Slandunk e eu acho que o Dino Daiboken acabaram basicamente juntos. E eles passaram, tipo, um ano inteiro sem nada relevante na revista, porque, tipo, como eles têm esse negócio de cancelar muito rápido, então, tipo, não tinha nenhum mangá, tipo, grande pra competir com outras coisas, sabe? Mas, tipo, eles se recuperaram também rápido por causa dos editores da época e tudo. Tipo, olha, a gente tá falando isso, mas eu não quero argumentar que mas sinceramente eu não quero ter todos esses discursos agora pra argumentar que Zipman foi injustamente cancelado. Não, sim. Tipo, eu tô levantando isso, mas tipo, quando a gente for falar de algum mangá que a gente acha que merecia de verdade ter algum reconhecimento, a gente pode aprofundar nisso melhor, mas é um negócio que eu só queria puxar agora mesmo. Tá. Então, vamos logo aqui pra premissa dessa bodega aqui, então. O mangá acompanha dois irmãos gêmeos, Kanami e Koshiro. Os dois são irmãos gêmeos que ficaram por muito tempo da vida brigando porque os dois gostavam da mesma menina. Já começou bem assim. Acontece que assim, Flashback de guerra, né? Então, o Koshiro é esse moleque que é super gênio, que é dono da SteelX, que é uma grande empresa de tecnologia, que ele avançou a tecnologia mundial e tudo mais, enquanto Kanami era só um cara que treinava muito, porque ele queria fazer a menina que os dois gostavam, a China, agora sorrir e tudo mais. Acontece que o Koshiro morreu. Ele morreu e o Kanami tá processando isso, enquanto ele tenta seguir o sonho dele, porque ambos eles eram muito fãs de Tokusatsu. Os dois eram fãs de Tokusatsu. Acontece que começa a acontecer umas coisas estranhas com um robô gigante e o Kanami se vê se encontrando com uma roupa misteriosa que fala pra ele vesti-la. Ao vestir ela, os dois se tornam uma roupa como se fosse um cachorro gigante. Eles lutam, destroem o bicho, pra no final do primeiro capítulo a gente descobrir que a roupa é, na verdade, o Koshiro. O Koshiro é a roupa. Então, bora falar primeiro da parte mais positiva dessa história, tipo, desse mangá, que, diferente de Samurai 8, é a parte visual, que, de novo, é um cara que ele é assistente do Horikoshi, e ele, pelo menos nessa parte, ele acho que ele aprendeu bem com o Horikoshi a fazer esse tipo de coisa, porque é um mangá que é um mangá que, pelo menos pra mim, ele tem uma identidade. Não é que ele tem identidade visual, porque ele bebe muito do Boku no Hero, mas, tipo, ele é muito visualmente agradável pra mim, sabe? Tipo, assim, Boku no Hero se vendeu muito pela estética bonita e tudo mais, e aqui também. É tipo muito um Horikoshi da Edge, saca? Ele obviamente não tem os mesmos fundamentos, porque, com todo respeito, tipo, a gente pode criticar Boku no Hero por qualquer coisa, o visual não é uma delas. O visual de Boku no Hero é absurdo que esse mangá tenha sido lançado semanalmente, saca? Não, sim, tanto que é por isso que o Horikoshi ele tá morrendo agora, tipo, é por causa disso. Não, ele tava morrendo, agora ele tá de boa. Agora aqui, eu achei que ele ia demorar mais tempo pra se recuperar, porque ele tava muito morrendo, sabe, tipo, num nível preocupante que ele tava morrendo. Mas enfim, mas assim, só que aí, o lance que eu acho que eu vou dizer que eu acho que eu gosto mais visualmente do Zipman do que do Boku no Hero, mas é mais por um motivo de que a estética, os dois são temáticos super-herói. Só que enquanto o Boku no Hero, ele vai muito na base da estética de super-herói americano, tipo, todo mundo tipo, se veste que nem herói da Marvel, DC, etc. O Zipman, ele vai por uma coisa que eu surpreendentemente uma coisa que eu gosto mais, que ele vai na base do herói de Tokusatsu.
Por exemplo, o visual do Koshiro, quando ele tá na fantasia, quando ele é a fantasia, tipo, tanto quando ele tá, tipo, sem o Kanami dentro e quando ele tá sem o Kanami dentro e quando ele tá transformado, é claramente muito baseado na estética do Gabutaki e do Kabutaki, que é um tokusatsu muito antigo, que foi, tipo, uma das últimas séries de Metal Hero, e que acho que também foi uma das bases pro visual de X-Aid, no caso, tipo assim, da dinâmica das level 1 e das level 2, que é, tipo, é um bichinho redondinho, grandinho, tipo, com braço e perna grande, só que eles são curtinhos, e aí eles viram, tipo, uns heróis mais atléticos, sabe? Tipo, essa é a lógica, tipo, desse design. É uma coisa que eu gosto, sabe? Tipo, tem vários outros personagens que tem, tipo, estética bem mais tokusatsuzão do que, de fato, herói americano, que é um negócio do Horikoshi. Uhum. E, tipo, olha, a gente pode. Acho que, tipo, essa é uma coisa bem boa pra gente já começar, porque esse mangá é, tipo, obviamente o autor, que a gente nem falou o autor aqui, que o nome dele é. Aqui, que o nome dele é Yusaku Shibata. Tipo, é muito fã de Tokusatsu, do tipo, dá pra ver que ele não é apenas alguém que tá imitando, ele é fã. A roupa do Zipperman, todas as outras referências que ele depois mostra, dá pra ver que ele realmente tem muita paixão nesse negócio. Mas eu sinto que, assim, falando já aqui do primeiro capítulo, eu não sinto que a paixão exatamente foi feita pro texto, porque, tipo, olha, eu acho que o primeiro capítulo também sumariza um pouco do que eu acho da obra, que ela não é ruim. Eu só não acho que ela seja realmente interessante ou cativante de verdade. É que o lance ele parece... Uma coisa que eu vi em contrabando, tipo assim, o primeiro capítulo me passou muita vibe de que ele é muito fã de Tokusatsu, mas ele é muito fã de Tokusatsu numa ideia meio... Essa era a coisa que eu gostava muito quando eu era criança e eu quero, tipo, tentar passar a mesma vibe. Só que, tipo... Porque, por exemplo, pegando o Zipman numa... Tipo assim, se a gente for comparar o Zipman com qualquer Tokusatsu, assim, que a gente já viu, o Zipman, parece que ele tá, tipo, tentando só copiar. Assim, tipo, ele claramente é muito fã, só que claramente, tipo assim, talvez ele não tenha pesquisado o suficiente pra ter pra, tipo, eu não sei onde eu tô querendo chegar, eu não sei de que, tipo assim, ele claramente é muito fã, ele claramente gosta muito, eu acho que ele não pesquisou o suficiente pra ele saber, tipo, como transmitir a vibe certa, sabe? Principalmente porque é uma troca de mídia, quando o Tokusatsu é muito do tipo, visual, é porque, tipo assim, é o visual, porque a gente tá vendo um negócio meio que, tipo, audiovisual no sentido que, tipo assim, você tem além do som e das imagens se mexendo, você tem, tipo, toda a direção, etc. Num mangá é uma obra impressa, tipo, você tem que transmitir as emoções na base só do desenho, tipo assim, da quadrinização. E eu acho que ele não... Se a ideia dele é que é uma coisa que o Horikoshi ele conseguiu melhor com a HQ de super-herói, porque a HQ de super-herói também é um negócio impresso, então ele conseguia passar a vibe melhor. Enquanto aqui, tipo, era meio que passar só, tipo, de uma mesmo tipo de mídia pro outro, aquele meio que ele teria que adaptar, tipo, toda a questão do Tokusatsu pra um negócio só que é pra uma mídia diferente, sabe? Exatamente. Então, tipo, ele não soube transmitir isso também porque, tipo, assim, a gente tem essencialmente três personagens: o Kanami, o Koshiro e o Yashima. E nenhum deles é muito interessante, sabe? Tipo, o Kanami, ele já começa a obra apresentando que, tipo, o Kanami e o Koshiro ficaram obrigados por maior parte da vida deles, que eles eram criancinhas, justamente porque os dois gostaram da mesma menina. Uma coisa que, tipo, eles vão manter, e eu até acho que eles não tratam isso de uma maneira, tipo, os dois são infantiloides em tudo isso. Mas, tipo, ao mesmo tempo, sério, saca? Principalmente sabendo que, tipo, principalmente sabendo coisa do tipo, um dos motivos do pessoal não ter gostado desse primeiro capítulo de Zipperman no geral é porque ele mudou muito do one shot. Que assim, eu vejo muito dessa coisa de o pessoal gostou muito do one shot e na serialização eles trocaram umas coisas que fez o pessoal não gostar tanto. Então, aqui pelo que one shot, o protagonista era tipo um moleque nerdzinho que encontrou a roupa. Não tinha, tipo, esse lance de tula. Mas, tipo, era esse moleque nerd fã de Tokusatsu, sabe? Eu acho que, tipo, isso seria muito mais relacionável do que o Kanami, que é só, tipo, protagonista genérico gritão número 50, saca? Então, quando tu me falou isso, eu até comentei contigo de que será que ele fez isso pra tentar, tipo, se desvencilhar um pouco do Boku no Hero? Tipo, ele percebeu que era muito o Boku no Hero essa premissa, ele tentou, tipo, fazer outra coisa, porque
a dinâmica mais ou menos do Koshiro com o Kanami é a relação do Yuno com o Asta do Black Clover. Tipo, você tem o cara gritalhão, tipo, super forte, que, tipo, fala de forma super animada, enquanto você tem o outro moleque mais, tipo, caladão, e os dois são irmãos, tipo assim, e aí, tipo, parte da graça, tipo assim, como é que esses dois são irmãos e eles relativamente se dão bem mesmo com personalidades tão diferentes, sabe? Só que o lance do Black Clover é que eu acho que o Tabata soube trabalhar essa ideia porque a gente não vê tanto o Yuno com o Asta, porque os dois eles são de grupos diferentes, parte da premissa é o Asta correndo atrás tipo do Yuno, porque o Yuno é muito forte, etc. Enquanto aqui é a dinâmica dos dois, o que eu acho que podia funcionar num negócio, porque parte da dinâmica dos dois é um pouco a vibe do Shinosuke com o Belt-san, do Kamen Rider Drive, que, tipo, um deles é o cara que tá usando a roupa e o outro é a roupa. No caso, tipo, do Belt-san, ele é o cinto, mas, tipo, bem que conta mais ou menos nessa ideia, porque ele também tipo, tem essa dinâmica de, tipo, dizer pro Shinosuke o que ele tem que fazer, porque, tipo, o que cada coisa funciona, como é que ele tem que lutar, enquanto o Shinosuke tá fazendo o trabalho bruto. Só que aqui a dinâmica não é tão interessante porque parece mais que o Kanami é muito burro e o Koshiro tá falando óbvio pra ele, sabe? Tipo, a ideia o Koshiro é a mente e o Kanami é os músculos, mas, tipo, isso não se rende a uma dinâmica muito interessante, principalmente porque, de novo, a motivação deles é querer fazer as pessoas sorrirem, porque pra fazer a menina que os dois gostam sorrir. Tipo, tipo, sabe, só coisa muito... sabe, justamente é difícil se gostar tanto dessa dinâmica quanto a motivação central dos dois personagens é tão besta, saca? Isso seria isso parece, sabe o que parece um pouco, tipo, essa discussão que a gente tá tendo? Parece um pouco uma coisa que o Sonoza falaria pra Haruka quando ela faz no mangá dela, do tipo, ele falaria, essa desculpa, tipo assim, essa motivação é muito besta, ninguém vai te... Se ele só fosse, tipo, um moleque fã de Tokusatsu e o outro fosse, tipo, o irmão gênio dele, que, tipo, que é a roupa dele agora, e eles só querem, tipo, a dinâmica deles é que eles querem ser maiores de Tokusatsu porque os dois eram fãs de Tokusatsu, funcionar melhor do que, tipo, ter essa menina no meio, sabe? Tipo, que, assim, ele tenta dar um pouco de personalidade pra China, só que a China, ela não parece muito um personagem, principalmente porque, tipo, a gente não vê ela tanto, assim, tipo, quanto acho que a gente deveria pra gente comprar o porquê que ela é tão importante pra esses dois, sabe? Mas vamos continuar, a gente ainda tá falando muito, mas a gente não passou ainda do primeiro capítulo. Então, depois disso, o Koshiro explica, tipo, e eles vão pra base dele, que lá tem eles introduzem outros dois personagens, que é uma mina mecânica e o segurança que usa máscara e cabelo emo, que, tipo, ele nem se preocupa realmente em introduzir esses dois, a gente nem sabe os nomes dos dois no final, saca? Eu acho que ele fala o nome do cara uma vez, só que nunca mais fala de novo. Eu acho que ele tem uma hora que ele fala assim, fulano, tira ele daqui e nunca mais fala o nome dele de novo. Tipo, não tem... Porque uma outra coisa que a gente tem que falar nesse mangá, que é o seguinte, esses tempos agora, eu tô tentando desenhar, tipo... Assim, fazendo um capítulo de um negócio que eu tô fazendo, eu até te falei sobre isso já, tipo... E parte do que eu penso assim, não, eu tenho que introduzir esse personagem de alguma forma, tipo, visual, para o pessoal entender, saber logo quem é ele, para depois continuar fazendo o resto. Toda vez que eu vou introduzir um personagem, eu boto, tipo assim, ele meio que talvez de corpo inteiro, como o suficiente, o pessoal saber como é que é o design dele, o pessoal já reconhecer. O Zipman não tem muito isso, tanto que, por exemplo, a gente só vai ver a roupa, assim, tipo, o Zipman de corpo inteiro de uma forma muito, assim, visível no capítulo 6. Tipo, e assim, como eu falei, a melhor parte desse mangá é o visual dele. A gente só vai ver o visual, o visual principal do Zipman no capítulo 6. E é tipo assim, é um visual muito legal. Só que, tipo, eu gostaria de ter visto ele no primeiro capítulo, sabe? Exatamente. Enfim, o Koshiro basicamente explica então. Um dia uma roupa bizarra invadiu a empresa, sugou a minha mente e colocou na roupa. Meu corpo morreu, então tô tentando descobrir isso. Tipo, então o lance dele é que ele tá querendo afastar o Kanami disso, porque ele não quer colocar o irmão dele em perigo. Ele quer cuidar de tudo. Acontece que a Shida, no ataque do robôzão, ela encontrou o que parecia ser um celular, ser um tipo zíper gigante. E por causa desse zíper, uma Pirikiwa aparece, que é uma roupa de Mahou Shoujo que é obviamente baseada em Pirikiwa, a franquia de garotas mágicas da Toei que dão surra em vilão.
Nossa, não, tipo, eu vou dizer, assim, e aí depois vai lá, assim, o Koshiro vai lá com o Kaname, eles se transformam pra poder lutar contra ela, e eu vou dizer, eu acho que talvez as melhores partes desse mangá é especificamente esses momentos que é o Kaname sendo muito fã mostrando que ele é muito fã de Tokusatsu, tipo assim, que ele o Koshiro não tá entendendo. Tipo assim, pô, essa mulher não deveria lutar com um cajado, esse tipo de coisa, soltar raio laser de longe. Eu falei assim, não, isso é coisa antiga. Hoje, essa aí é a Cute alguma coisa, que é uma Precure, não tem, é só uma Precure. E aí ele fala assim, não, ela luta corpo a corpo, então, tipo, contra ela fisicamente não tem como lutar, só que ela também atira raio, porque é uma coisa que Precure, porque são dois arquétipos diferentes de personagem Precure, tipo, tem as que dão soco e as que soltam raio de longe, e ela é as duas coisas, então, tipo, contra ela, eles são basicamente eles não conseguem fazer nada, porque eles só dão um soco, basicamente, e ela é melhor no físico contra eles, que é uma coisa que, tipo assim, ok, não, tipo, é interessante essa dinâmica, como ele trabalha, tipo, essa ideia do, tipo, como funcionam essas questões, que, tipo, o Kaname é fã de Tokusatsu, então ele saca as referências mais ou menos dos inimigos. Só que isso meio que é só nessa luta e meio que, tipo, eles querem muito entender que o Koshiro é sei lá, se fosse mais isso, do tipo, os vilões, eles são, tipo, arquétipos de Tokusatsu, mais, tipo, diretos, e o Kaname, e ter essa brincadeira de que, tipo, o Koshiro é pra ser o cérebro, mas quem é a pessoa que tá entendendo mais de como o bicho funciona é o Kaname, porque ele é o cara que, sabe, tipo, além de ter treinado muito pra, tipo, fazer parte desse meio, então, tipo, ele teve que pesquisar muito pra fazer parte desse meio, e aí, tipo, essa vira um pouco a dinâmica deles nas lutas, poderia funcionar. Só que mesmo aqui nessa luta, ela é muito... Porque depois, porque eles estão levando uma surra, aí o Zipman, ele pega o zíper, a China dá o zíper que ela tinha pegado pra ele usa no braço, e ele ganha um power-up de dar um socão maior. Basicamente é isso, e ele consegue derrotar a Precure por causa disso. Ela é derrotada desde porque na verdade era um cara que tava dentro. E que, tipo, basicamente ele explica a situação de que ele era um cara de ranking baixo, porque tem toda uma organização das pessoas com zíper, tá? Que foram dadas pelo presidente, tá? Do presidente, e que eles têm rankings, e que ele tem toda uma organização e tudo mais, e tipo, sabe, eu acho que ele tá, aqui já foi outro pré desse caixão desse mangá, porque tipo, ele já tá, tem rankings, e ele não explica os rankings, ele já, tipo, coloca, então, tem níveis de poder aqui, vamos explicar eles? Não. Mas aí, eu acho que é porque também eu acho que parte é porque eu acho que isso porque parte da importância do diálogo desse cara eu acho que foi dividido. Eu acho que, tipo, tem essa parte que explica o que é a lore e tem outra que explica o motivo dele, de que, tipo, ele é fã de Precure, ele queria ser uma Precure, e aí, tipo, ele se juntou a esse pessoal por causa disso, tipo, que eu acho que dá pra você ter um pouco, tipo, dessa ideia de que, tipo, como arte... Assim, tipo, eu não sei se eu tô super interpretando esse negócio, mas é um negócio, tipo assim, de como esse tipo de série, esse tipo de coisa, é uma coisa que toca muitas pessoas, elas levam, e elas querem levar essas ideias de que as séries dão pra eles, pra outras pessoas, só que às vezes elas fazem do jeito errado. Tipo, ao invés desse cara interpretar, tipo, as lições de amizade, tipo, ser uma pessoa legal, de que normalmente esse tipo de série tem, sabe, tipo, pra frente, ele quis de fato, tipo, ser um amarrou shoujo que bate nas pessoas, sabe, tipo, é o tipo de que é a interpretação, tipo, mais errada desse tipo de ideia, sabe? Tipo, sabe, aqui que também coloca nessa ideia do, tipo, fantasia de poder, literalmente, tipo, que é provavelmente o tema central do mangá, literalmente eles ganham essas fantasias de poder, essas grandes roupas que podem dar a eles a capacidade de serem o que eles querem, porque, tipo, tanto Kaname, tanto Koshiro queriam ser heróis de Tokusatsu e tudo mais. Acontece que, tipo, eu pelo menos dou isso pro mangá, ele é consistentemente, é tematicamente consistente. Ele só não é muito bem escrito nisso tudo, sabe? Então, porque, tipo assim, eu acho um momento que os dois vão falar com o cara interessante, do tipo, que o Koshiro, ele joga as verdades na cara do cara, que, tipo, ele tava basicamente fazendo terrorismo, e aí vem o Kaname, aí o Kaname, tipo, porque eles tentam jogar depois que o Kaname, ele não é, eles tentam jogar hora que o Kaname não é bom com pessoas, mas, tipo, ele mostra que ele tem algum senso, tipo, de
É um pouco daquela ideia de que assim, ele não é bom com pessoas, mas quando ele tá, tipo, quando é pra falar, tipo, de tokusatsu, ele consegue, tipo, falar o que ele quer de verdade, no sentido de que, tipo, assim, ele fala com o cara, tipo, não, cara, do jeito que tu tá agindo, tu não tá sendo uma Pure do bem, tá sendo uma Pure do mal, e, tipo, assim, explicando pra ele como é que funciona, e o que tá falando assim, vai ver as séries de novo, vai tentar interpretar melhor, e até recomenda pra ele ver as primeiras séries, tipo, que assim, é uma coisa que agindo fazendo parte da comunidade de Tokusatsu, a gente consegue, tipo, ver isso mais ou menos, tipo assim, que tem gente até hoje em dia que, tipo, quer tratar esse, né, esse tipo de série, principalmente série mais antiga, tipo, gente que era fã da Manchete e não quer, tipo, não bota política no meu Tokusatsu. A gente consegue ver esse tipo de gente, e a gente tenta ter esse tipo de conversa, tipo assim, não, cara, tenta rever de novo pra tu entender que, tipo, essa coisa tá falando alguma coisa assim, e que você entendeu errado porque você viu num olhar muito infantil e agora que você, na verdade, você pode olhar de um jeito mais, tipo, maduro, sabe? Porque é uma série que ainda tá falando mensagens muito atuais até hoje em dia. Então, tipo, essa cena eu acho interessante, tipo, mostrar também essa dicotomia. O problema é que não é tão bem utilizado, sabe? Não é tão bem escrito como poderia ser, sabe? Tipo, a gente, assim, é introduzido, fantasia de poder. Por que esse pessoal querendo subir no ranking? Se eles essencialmente já conseguiram o que queriam com a sua fantasia, saca? Então, tipo, e também porque. E eles podiam, sabe, explorar um pouco mais essa ideia, que, por exemplo, eu vendo o cara do Precure, eu fico pensando, será que era pra ele ser um personagem recorrente? Era pra, tipo, ter esse momento aqui? Porque eles não destroem a roupa dele, eles só levam pra outro lugar, tipo. Então eu pensei, será que era pra, tipo, ter uma deixa do tipo, alguma hora esse cara vai voltar, ele vai ser parte do grupo principal pra dizer que ele entendeu o que ele queria dizer, sabe? Tipo. Só que aí talvez dá seu problema, porque, tipo, essa organização é muito estranha. Porque não parece que ela é, tipo, feita. Não parece. Porque ela claramente parece ser uma organização do mal de Sentai, mais ou menos, pra continuar essa temática de Tokusatsu, fantasia de poder. E que. Só que não parece que, tipo. Por que eles querem subir? Como falou, por que eles querem subir de ranking? O que eles precisam. O que eles têm que fazer pra subir de ranking? Eles têm só que derrotar o Zipman? Tipo. Então como é que outras pessoas subiriam de ranking se alguém derrotar o Zipman? Tipo, como é que funciona isso? Tipo, justamente junto de apresentação de grupo e mal explicamento do power scaling do mangá, já foi primeiro prego, né, nesse caixão, sabe? Acontece que, tipo, logo depois, acontece que logo depois é nos apresentado numa sala cheia de outros visuais bacanas, de que o cara do Dragon Quest, que um cara meio que Dragon Quest, meio que era de RPG, ele vê a China lutando contra o cara e fala ela é boa, eu vou capturar ela pra mostrar que eu sou bom, ou coisa do tipo. E tipo, enquanto isso, o Kanami e o Koshiro vão juntos pra escola porque eles querem descobrir quem é que tá distribuindo essas roupas e tudo mais. E, tipo, ao mesmo tempo tem um momento que eu acho meio filho da mãe, do tipo, a China aparece, ela vê o Koshiro fingindo ser a mochila lá do Kanami e fala, nossa, ele parece meio Koshiro, né? Tipo, é uma coisa que eu nem citei, mas, tipo, ela cita o Koshiro, tipo, umas 3 fucking vezes, né? Vezes tu, tipo, ele morreu há uma fucking semana, e, tipo, ela não sabe sobre isso, mas, tipo, nossa, tem uma cena no primeiro capítulo, tipo, o Kanami tenta fazer ela sorrir, mas daí ela vê não consegue, daí ela vê uma notícia do Koshiro e sorri, do tipo, nossa, mas que tipo, é muita filha da putice, saca? É a questão do Kanami, ela claramente gosta mais de um do que gosta do outro, e o Kanami já perdeu, tipo. Tem um pouco tem um pouco essa vibe, tipo, que claramente nunca teve chance, sabe? Mas também, tipo, é muito filho da puta. Imagina você fala, nossa, a sua mochila nova parece muito o seu irmão que morreu há uma semana, não é? Cara, isso tem muito cara de que, tipo, era pro Koshiro ter morrido há muito mais tempo. Tipo assim, uma semana é muito pouco tempo mesmo. Era pra eles estarem de luto ainda. Não é pro Kanami estar indo fazer teste, tipo, pra ser porque então agora ele faz, tipo, no primeiro capítulo ele faz o teste pra ser, tipo, o Jackman, que é o Kamen Rider desse mundo. Era pra ele estar de luto ainda. Era pra ele estar, tipo. Principalmente porque eles meio que mostram que a relação deles não era ruim. Eles tinham uma relação boa, tipo, então não era tipo que os dois se odiavam, coisa parecida. Eu acho que era pra, tipo, botava um tempo maior, sabe? Botava, sei lá, 1 ano. Ou 6 meses, tipo, algum tipo de tempo, assim, pra, tipo, ser o tempo suficiente, tipo, pra ele ter morrido, eles sentirem falta dele ainda, mas eles conseguirem viver a vida de novo, sabe? Acontece que só não.
É só, tipo, justamente. O drama desses personagens não são muito bons, porque, com todo respeito, eles também não são bons. O Kanami é só, tipo, protagonista genérico, o Koshiro é o cabeça meio cético, o rival azul, e a China é só a menina. E o pior é que são só esses 3 personagens que meio que são no elenco. A gente nem é apresentado direito ao cara da máscara ou a menina mecânica, que poderia, tipo, servir de elenco de apoio. Tipo, a gente já tá mais ou menos no capítulo 5 ou 6, e até agora não foi apresentado elenco secundário. Não, acho que tá no capítulo 5, mais ou menos, mas, tipo, mas aqui, aqui que eu acho que eles iam tentar apresentar alguém, porque eles escutam um rumor de uma menina que aparentemente ela teve algum encontro com alguém que usava uma roupa esquisita, que eles falam no caso referente às roupas tipo do Zipman. Eles vão falar com ela, o capítulo todo é basicamente eles tentando se aproximar dela. E no final o Kaname ele consegue se aproximar dela porque ela é fã de um grupo de idol e o Kaname conhece esse grupo de idol porque esse grupo de idol fez uma música para um filme de Zipman, para um filme de Jackman, que é o Kamen Rider desse mundo. E só coisa assim, eu consigo eu consigo ver isso acontecendo comigo, porque, por exemplo, esses dias agora eu fui ouvir uma música que era de um jogo do Gambare Goemon, e eu reconheci a voz do cara e fui pesquisar e era o mesmo cara que fez a música de Jetman. E aí o comentário no Twitter, quando eu comentei isso, eu falei assim, pô, mas esse cara ele fez música de Dragon Ball, ele faz parte do Jump Project, tu lembrou só por causa que ele fez a música de um Superstar aleatório? Aí eu falei assim, porque é uma coisa que eu consumo, é uma coisa que eu fiz mais recentemente, não tenho como fugir muito disso, né? A gente cita muita coisa que a gente faz recentemente, vê recentemente, e tal. Assim, acontece isso, e tipo, você pensa, talvez ele vá pro clube e tudo mais. Não, do nada, o cara Dragon Quest aparece junto da turma dele, faz um zip down na escola inteira e transforma em um castelo. Onde agora ele vai fazer com que todo mundo interprete papéis pra ele ser um herói e tudo mais. Tipo, sabe o que isso me soou muito? Tipo, o desespero do escritor, ele viu que o mangá não tava indo bem, que as visualizações e as votações lá internas não estavam muito boas, então ele decidiu, agora vai ter muita luta. E saca? Tipo, ele fez esse meio twist da tentativa de recuperar as visualizações, mas ele não conseguiu. Porque aqui começa meio que um arco estilo 12 casas, porque aí vem lá esse cara, ele tem a party dele de RPG, que é tipo uma coisa que eu vou falar, todo esse pessoal tem muito design de Digimon. Eu acho isso engraçado, que tipo, todos eles parecem que são Digimons. E portanto que tem até a mina muito gostosa que tipo, usa uma máscara pra dizer que ela é meio furry, pra dizer que ela é um Digimon, basicamente. Vamos dizer que é só uma mulher seminua. Mas aí. Fala aí. Não, é que assim, justamente, é um negócio meio 12 casos de enfrentar inimigo a inimigo. A coisa que, tipo, tipo, tem coisas legais. A menina consegue tirar qualquer coisa da mochila dela porque ela tem uma impressora 3D. E daí o Koshiro rouba ela pra poder conseguir o poder e tal. E, tipo, sabe, esse é justamente o problema. A escrita, o visual tá legal. O problema é escrita, que, tipo, ela não é péssima, ela só é ruim, ela só é, tipo, um tipo de ruim que beira o medíocre, saca? Aí que tá, aí que eu vou jogar aqui agora a coisa que eu te falei ontem, o take que eu tinha sobre esse negócio, eu acho que é muito interessante falar, que é o seguinte, esse mangá, eu acho que ele parece muito o tipo de coisa que sairia num estilo meio Cavaleiro do Zodíaco Sailor Moon, que é assim, ele é um mangá quase que feito por encomenda, no sentido de que, tipo assim, eles viram a ideia do mangá, gostaram da ideia, e aí, junto com o mangá, já queriam fazer um anime e uma linha de brinquedo pra poder vender esses bonecos, tipo assim, sei lá, tipo, o cara leva pra Jump, a Jump vê, a Bandai fica interessada, ele já corre pra fazer o anime, pra poder fazer uma linha de brinquedo, e tipo, sei lá, por exemplo, entre cada coisa, sei lá, tipo, tem o primeiro episódio, que é o episódio do Robozão, o segundo é enfrentando a Precure, e sei lá, do 3 até o 10 são episódios que eles enfrentando um inimigo aleatório pra ele conseguir mais power-ups, ele conseguir ir tendo mais boneco pra eles apresentarem, pra ir no 11º ser esse arco do colégio, sabe? Tipo, é o seu tipo de mangá que seria feito pra, tipo, ele tá sendo feito pelo esse cara na boa vontade, mas ele também tá sendo feito pra, tipo, mas ele também tá sendo continuamente incentivado a continuar pra poder vender mais bonecos, sabe? Tipo assim, e tipo,
Esse é o motivo dele estar sendo feito, basicamente. Porque o Cavaleiros tinha um pouco essa lógica, que era tipo, primeiro o arco todo foi bem adaptado, aí chegou no final do arco do Ikki, começou um montão de filler pra vender mais boneco, vendeu os Cavaleiros de Bronze, os Cavaleiros de metal, os Cavaleiros de Aço, e aí voltou para os Cavaleiros de Prata, para poder vender os Cavaleiros de Prata, e aí depois para vender os de Ouro, etc. Então, tipo, justamente, saca? Ele parece um pouco isso, do tipo, tipo, olha esse pessoal da escola, os vilões lá da escola, então, tipo, eles são todos visuais legais, mas eles não têm texto bom, eles têm, tipo, a menina que faz coisas de impressora, o cara que faz bonecos explosivos, um dragão que deveria fazer alguma coisa, mas eles simplesmente cortaram, tipo, eles fizeram ele ser, entendi a fraqueza dele, ele perder logo em seguida pra começar logo, porque provavelmente o autor já tá ficando desesperado. E o cara RPG até que tem umas coisas interessantes, mas de novo, ele é um vilão bem burro. Bem, tipo, muito não interessante. É porque o lance é que esse mangá, ele. É que uma coisa que eu fui fazendo, tipo assim, enquanto eu tava lendo, que tava postando minhas impressões do mangá no Blue Sky, era que, tipo assim, toda vez que tinha uma cena visualmente legal, eu postava, e o pessoal ficava interessado, porque meio que esse é o maior chamariz desse negócio, é o visual dele, tipo, os inimigos têm um visual muito legal, mas, tipo, quando tu bota pra, tipo, o que eles estão falando, eles não estão falando nada, no sentido que, tipo assim, eu achei muito que, por exemplo, a primeira inimiga desses 4, eu acho que se fosse pra alguém ter algum tipo de diálogo além do vilão final, seria talvez ela, porque ela tem um visual talvez mais interessante pra, tipo, ela ser uma personagem, sei lá. Ela, tipo, não, eu tô junto com esse cara porque, tipo, é assim que eu quero que as pessoas me vejam como alguém forte, sei lá, e aí, tipo, eu fiz essa tecnologia, ela fez a tecnologia lá da super impressora 3D, só que, tipo, não levaram ela a sério, acho que ela queria que levasse, sabe, tipo, alguma coisa pra dizer que, tipo, sei lá, é uma fantasia de poder, porque não só porque eles estão sendo o que eles gostariam de dizer, mas também pra eles poderem, tipo, porque acho que eles acham que é a única forma do pessoal levar eles a sério, no sentido que, tipo, eles são pessoas que eles não têm muita autoestima, ou talvez, tipo, acham que não tem muitas oportunidades na vida, e por isso agora, com essas fantasias, eles acham que eles podem ter, tipo, algum tipo de moral. É literalmente botar uma máscara pra poder fingir ser outra pessoa, para as pessoas levarem a sério. Que eu poderia ser mais interessante, tipo, seria uma discussão que, por exemplo, o Boku no Hero nunca levanta, porque o Boku no Hero ele usa a estética do super-herói, mas eles não. Mas a discussão de super-herói, no sentido, tipo, o que significa usar a máscara, esse tipo de coisa, eles nunca levantam. Acho que poderia ser uma vibe do que o Steven podia levar pra ele não ficar tão na sombra do Boku no Hero, que nessa época já era um sucesso muito grande. Tipo, vamos falar um pouco de como Boku no Hero. Tipo, Boku no Hero fez sucesso. E a gente não pode negar isso. E, tipo, além do visual, eu sei por quê. Os personagens tinham carisma, assim, uma da coisa. Tipo, sim, a maioria dos personagens lá da 1A eram, tipo, eram bem superficiais. Mas o pouco que eles tinham de escrita era carismático, saca? Aquela mina roxa que secreta um monte de gosta, tipo, ela tem algum tipo de profundidade? Eu não sei, mas ela definitivamente tem carisma. Os personagens são superficialmente carismáticos, assim. Uma coisa que esse mangá não consegue ter. De novo, porque ele não tem um elenco secundário fixo. Ele não estabeleceu um elenco secundário fixo logo de cara, então ele apenas foi esses caras vestidos e nada mais. Então, aí acho que seria uma coisa do tipo. Acho que seria o tipo de situação que, se fosse pra ter o anime hipotético, eu te falei, provavelmente eles iam chegar pro cara e falar assim: não, cara, olha só, ok, a gente gostou da ideia, gostou do visual, etc. Bota mais personagem. Porque além da gente querer vender esses bonecos, a gente quer tentar, tipo, tenta fazer tipo, um pessoal humano pra interagir com esse pessoal, porque fazer só cena de ação pode ajudar a vender, só que a gente vai precisar de coisa pra preencher episódios, sabe? Porque, indo um pouco nessa lógica de que, tipo assim, fazer um grupinho de amigos do Kanami, e aí, sei lá, tipo, fazia cada um ser, tipo, ele é estranho, fazer, tipo, sei lá, esse contrário de que, tipo, ele é o cara atlético, e ele é o cara atlético, mas ele também é um nerdão. Fazer, tipo, ter um grupo que são os nerdões, que era, tipo, ele, a China, o Kojiro, e, sei lá, mais 2 ou 3 caras.
fazer a mina que é fã de Idol, ser, tipo, amiga deles. Ela já aparece no primeiro capítulo, então, quando tivesse esse negócio falando que ela teve alguma interação com alguém das roupas, você já fica, tipo, peraí, por que ela... Será que ela tem alguma coisa a ver? Será que ela traiu o Tocho, não sendo amigo deles? Tá, tipo, tem alguma relação? Porque, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. É que eu acho que também ele tá indo um pouco na vibe também do Boku no Hero, que o Boku no Hero tem um pouco faz isso, de ele só apresenta o Midoriya, o Bakugou e o All Might. Então, tipo, o foco do primeiro capítulo é na relação do Midoriya com o Bakugou. Eu acho que ele tá tentando fazer a mesma coisa, tipo assim, o foco principal desse mangá é nessa relação, então bora ficar só nessa por enquanto, sabe? Mas, tipo, tem uma grande diferença. O primeiro capítulo... Assim, a gente critica a escrita de Boku no Hero, mas é indiscutivelmente que o primeiro capítulo é excelente, saca? Tanto que o anime decidiu dividir em 2 episódios porque eles queriam dar tempo pra ele, sabe? É um primeiro capítulo legitimamente excelente, que apresenta bem. E, tipo, são 3 personagens legítimos, não 2 mais ou menos e a Shiza, saca? O All Might... Poxa, eu penso no primeiro capítulo e penso, nada nesse mangá chegou no nível do primeiro capítulo com a cena de você pode ser um herói, saca? Nada nesse mangá chegou perto, saca? É porque também é que, como também o lance da relação dos dois, deles quererem fazer as pessoas sorrirem por causa de uma garota, é tipo, sabe o que me lembra? Lembra quando o pessoal eles fazem a mesma piada de Black Clover, que parece que a gente que só viu o primeiro episódio do primeiro capítulo, que é o Ash tá fazendo tudo isso porque ele quer pegar uma freira, que o pessoal faz essa mesma piada toda hora? Então, eu acho que só que o Black Clover, ele de fato, assim, não, o Asta tem... Ele, sabe, tipo, a freira é uma piada em um episódio, ela volta, tipo, ou uma segunda vez lá pra frente, e tem uma terceira vez que ele termina isso, assim, não, ele se declara a terceira vez, ela não aceita, ele aceita, e ele, ok, entendi. Então, tipo, é quase uma alta de rodapé, enquanto aqui é a parte central da coisa, tipo, não é como se fosse uma situação do tipo, eles querem ser heróis de Tokusatsu, e cada um foi o próprio jeito de fazer isso, por exemplo, o Kanami foi no jeito, tipo, mais prático. Ele foi treinar porque ele queria ser o Jackman, ele queria, tipo, ser o herói, então ele queria interpretar o herói, mesmo que fosse, tipo, só numa série. Enquanto o Costa foi no outro meio do tipo assim, não, eu quero ser o Jackman porque eu quero ajudar as pessoas. Então ele foi lá na empresa dele e queria ajudar as pessoas, sabe? Tipo, ele queria fazer tecnologia para ajudar as pessoas. Podia ser uma coisa interessante, podia ser, tipo, esse negócio que, tipo, que os dois, eles têm essa interpretação diferente do que é ser o Jackman. No caso, tipo, o Kanami é um negócio, tipo assim, eu quero trazer esperança nas pessoas, mesmo sendo só numa série, enquanto o Costa que, tipo, não, eu quero ajudar as pessoas inovando o mundo. Que até discussão que tem em várias séries de Tokusatsu e Mecha, que é tipo essa ideia a esperança que as pessoas têm por si mesmas e também, tipo, como a tecnologia influencia esse tipo de coisa. O Kinoja Zero One é um pouco isso, que tendo a parte humana da situação como uma parte como a tecnologia está influenciando, tipo, essa parte humana, só que do Kinoja Zero One é outras questões, porque é Yu Takahashi. Tá. Então, poderia ir um pouco nessa vibe, em vez de ser, tipo, eles querem pegar uma garota, sabe? Ai, cara. Assim, sim, eu ainda tive que fica pior aqui, porque, tipo, quando ele finalmente chega no cara Dragon Quest, ele puxa do nada um dispositivo que sugou a consciência do Koshiro pro objeto e ele mandou pro presidente. E, tipo, isso pra mim é muito, obviamente, uma tentativa do tentar chamar a atenção do tipo, olha, pessoal, um grande acontecimento aqui. Olha. Infelizmente que, tipo, depois dessa luta aí do cara morrer por um dos agentes do presidente, o mangá provavelmente foi cancelado. O que é meio ruim, porque tipo, ele até tentou fazer o negócio máximo de Tokusatsu, quando levantar moral, que é dar um power-up pro Zipman, que tipo, ele tinha lá os power-upzinho meio bunda, que era, tipo, ele tinha os outros carrinhos do Drive que davam, tipo, os pneus diferentes pra ele, e agora ele ganhou, tipo, a forma Wild dele, que é a forma que muda de fato a armadura, etc, que ele ganha, tipo, que é uma forma legal, eu acho muito bacana aquela forma dele. Eu acho que pra no final não dar em nada e ser cancelado de qualquer jeito. Eu sou tipo... E daí vamos comentar uma coisa da época. Então, olha, foi uns 7 capítulos antes, mas eu tenho certeza que ou o autor já decidiu só desistir mesmo e assumir que ele foi cancelado, ou ele realmente foi cancelado e deram a ele pra 7 capítulos. Porque absolutamente ninguém tava gostando. Então,
Então, uma coisa, eu te mandei uma imagem lá sobre como tava a Toque na época, e que tava em 2020, uma data importante pra ti foi porque foi o ano que muito mangá importante terminou do tipo, foi lá, Kimetsu, foi Yuna, foi Dr. Stone, foi a primeira Haikyuu. parte de Chainsaw Man, foi a primeira parte de Chainsaw Man, eu acho. A primeira parte de Chainsaw Man foi em 2020? Eu acho que foi mais ou menos nessa época. Eu lembro que tinha um colega meu que ele lia Chainsaw Man, nessa época, mais ou menos, ele tava me mandando, tipo, coisa do arco final. E o Haikyuu acho que também acabou nessa época também. E o Haikyuu também. Ou ele acabou nessa época, tá perto de acabar. Então, muitos mangás importantes terminaram naquela época. O lance por causa disso, são muito mangá do tipo, gerando um efeito que fez com que muito mangá que provavelmente fosse muito medíocre e que não vendesse muito bem, que acabassem, tipo, durando de verdade. Tipo, vê muita gente reclamando que, como é que Yoshi, como Shinobi Koto duram, tipo, é porque não tem muito mangá que hoje em dia, porque, tipo, e olha que a Jump tá vendendo bem comparado aos outros, saca? O lance é que justamente ter a migração pra mangá digital e tudo mais fez com que vendas físicas parassem de acontecer e parassem de aumentar e tudo mais. Então, Zip acabou muito azarado nisso, porque terminou antes desse efeito do tipo, esse efeito, pelo que eu vi, aparentemente ajudou, tipo, obras como Undead Luck e o Sakura Family a durarem. Mas outra obra que durou por causa dela foi a Graffiti Boy. Uma obra que E tinha um fanboy também. Aparentemente ter um fanboy era muito importante. É uma obra meio piada de pinto que durou 50 capítulos. Que foi, tipo, lançado junto no mesmo, sabe, no mesmo patch de lançamento de obras que Zipman. E tipo, sabe, justamente, ele conseguiu pegar isso enquanto ele não conseguiu. Principalmente porque, tipo, eu vi que, pelo menos pelas piadas de pinto do protagonista, fez ele ser muito mais gostável do que o Kanami. Cara, o pior é que quando tu me mandou... Eu tinha um pouco do negócio... Ok, eu entendo mais ou menos o porquê que esse negócio não fez sucesso, principalmente por causa do que ele tinha em competir. Só que quando tu me mandou essa de caraca, ele não tinha a menor chance. Porque tinha lá... Indo por partes, assim, tipo, bora destrinchar um pouco o Zipman como um quadrinho, pra gente entender tipo, quais são os chamarizes dele, mais ou menos. Tipo assim, ele tem um visual legal, ele é bem um mangá no estilo do tipo, energia lá pra cima, do tipo, toda coisa que ele faz é a coisa mais legal que já existiu naquele sentido, sabe? Tipo, ele tem a energia muito. Ele é muito sangue quente, vamos dizer assim, né? Ele tem um pouco essa vibe, que é um mangá sangue quente. Ele tem, tipo, também um negócio meio ação mais urbana, no sentido que, tipo assim, as lutas são mais em... nem tanto, não nesse arco agora, mas, tipo, ele tem um pouco, ele parece um pouco de que, tipo, você tá vendo, tipo, lutas desses bichos super poderosos em locais, tipo, mais normais, tipo assim, locais do nosso mundo, e ele tem... E mais ou menos assim, super-herói. Mesmo sendo Tokusatsu, ele é super-herói. Basicamente, tudo que eles tentavam fazer, outras coisas já estavam fazendo em pontos diferentes da revista. Tipo, que, por exemplo, lá nos top muito alto, sabe? Tipo, sei lá, eu não conto One Piece, porque se tu contar One Piece, porque One Piece eles nem contam mais, tipo, nessa contagem, tipo, porque eu não faria sentido, mas, tipo, lá. Tinha o Boku no Hero, que já era estética super... Peraí, falei. É que, assim, sim, dentro da coisa da Jump tem, tipo, tem vários diferentes tiers de colocações pra mangás estarem, sabe? O One Piece tá em, tipo, outro tier, literalmente ele tá no tier dos deuses, ele nunca vai ser cancelado e a Jump vai querer que ele não seja, saca? Ele tá no tier One Piece, é basicamente isso. Então, ela é dividida muito em, tipo, o topo, o meio e o bottom, e a parte de baixo. Então, o time sempre tava, tipo, vamos usar essa aqui que eu te mandei, então. Tava lá, na época, Kimetsu, Haikyuu, Dr. Stone, Black Clover ainda tava sendo lançada na Jump, Boku no Hero, Promised Land, e também tava o Neverland, uma que veio do daí, mangá mais do meio, que era na época que Jujutsu ainda não tinha explodido, que tinha Jujutsu, Act 8, Chainsaw Man, e Yuna ainda existia, por incrível que pareça. Eu não fico muito sobre se esse mangá existiu. Ele existiu, ele conseguiu existir por muito tempo. Tipo, eu pensava que ele foi cancelado, que ele tinha terminado em 2017 ou 2018, porque, tipo, eu lembro que saiu só
uns OVAs lá em 2016, 2017. Tipo, ele ter existido até essa época é o que me surpreende. Ele passou de 200 capítulos. Eu acho que nenhum. Eu acho que tirando, tipo, os True Love Ru, que eu acho que o lance do True Love Ru é que ele, tipo, mudou de revista, porque, tipo, ele era, tipo, safado num nível que ele era basicamente um hentai, então, tipo, tiveram que trocar ele de revista. Acho que nem ele durou tanto tempo assim, sabe? Sabe, tipo, ter 200 capítulos. E continuando, tinha aí Yosakura, que ainda tava na casa dos 30 capítulos. Tinha outro aqui que eu não conheço, é Mitama Security. A gente provavelmente vai falar dele um dia. Undead Allan, que ainda tava no início, no arco do spoiler. Depois Guardians of the Witch, que ia ser cancelado também. E daí nós tínhamos Zipman e Craft Boss. Zipman terminou com 17, com o Craft Boss dentro do 16. E ele durou 50 capítulos. Do tipo, dentro desse bottom, ele era o mais velho. Por isso que ele foi cancelado logo, saca? Então, só que aí, tipo, como eu falei, tem todo esse negócio, e se tu pegar tudo que o Zipman queria fazer, como eu estava te explicar antes, meio que tinha um equivalente pra tudo que ele queria fazer em todas as outras colocações, de que, tipo assim, ação urbana, tinha o Jujutsu na meiuca e tinha o Boku no Hero no topo, o Jujutsu na meiuca e o Undead Unluck na parte de baixo, tipo assim, mais ou menos no topo da parte de baixo, tipo. Pra ser coisa meio sangue quente, sabe, tipo, esse mangá de sangue quente, Black Clover e One Piece não conta, mas, tipo, Black Clover lá em cima, na meiuca eu acho que tinha o Dr. Stone, que mais ou menos conta com isso também, e aí na parte de baixo, tipo, já tinha o Mesh, tipo assim, que ele também, tipo assim, parte do lance de Mesh. Sei lá, ficção científica, já tinha o Dr. Stone é mais uma ficção científica, então dá pra contar, tipo, e até o Gravity Boys, que também é uma ficção científica, tava, tipo... Então, todo lugar todo tipo de nicho que o Zipman podia tentar pegar, já tinha um outro mangá na Jump naquela época que já tinha esse nicho, sabe? Já era o ponto desse nicho. É diferente até do Samurai 8, que meio que a única competição mais ou menos que ele tinha na época que ele tava saindo era o Kimetsu, que era tipo mangá de samurai, mas tipo, o lance do Samurai 8 era mais do que, tipo, a competição que ele tinha era muito grande, porque era o Kimetsu, enquanto o Zipman tinha, tipo, 5, 6 mangás, sabe, na época dele. E mesmo assim, tipo, sei lá, mangá Battle Shonen de meio de top, que, tipo, é pra mim um lance interessante de como funciona o ecossistema do tipo, o meio de toque é onde as obras não fazem muito sucesso, mas não estão sendo canceladas, elas ainda fazem sucesso, um certo sucesso, tipo, Battle Shonen de meio de toque, já tinha, tipo, na cura aquela casa do 30, saca? E saber os que ele durou... Já tinha o Jujutsu, que tava com 100 e pouco já. E ainda já tinha Undead Luck, saca? Tinha, tipo, a gente tá falando aqui de Zipman mais ou menos porque ele foi o primeiro mangá novo mangá da Jump que foi lançado nessa década. Ele foi lançado no início de 2020 e justamente ele foi cancelado. Então, porque tinha muita coisa melhor na revista. É até um caso de que talvez se ele tivesse... Nem eu acho que é um caso de que, tipo, se ele fosse pra uma outra revista, acho que ele podia ter durado um pouco mais. Principalmente porque, por exemplo, eu não sei o quanto, tipo, isso é verdade, porque, tipo, eu não tenho tanto conhecimento sobre outras coisas fora de Jump. Eu nem tenho tanto conhecimento de Shonen Jump, mas, tipo, do conhecimento que eu tenho de outras revistas, sei lá, do tipo, se ele tivesse ido pra uma magazine, talvez ele tivesse conseguido o público dele. Acho que a gente podia tentar vender ele como o Boku no Hero da magazine, assim, tipo, como eles meio que mais ou menos vendem um pouco vendiam o Fairy Tail como o One Piece da magazine, sabe? Tipo, a magazine tem um pouco disso, tipo assim, esse é o mangá da Jump da magazine, sabe? E um pouco disso, pegar esse público, sabe? Só que aí ele foi pra Jump e a Jump já tinha tudo que ele nunca queria fazer, sabe? Esse é o lance do tipo, Zimmerman não tinha, tipo, ele já era bom e principalmente no período que ele lançou ele ainda tava pior. Mas enfim, continuando aqui, porque óbvio de que ele foi cancelado foi porque no capítulo seguinte ele já ia mudar. Então, a China tendo um monólogo falando, então, me explicaram tudo off-screen pra eu ficar, tipo, eles literalmente mostram, então, a gente explicou todo o contexto da obra off-screen pra China. Porque a gente obviamente aprende aqui e eles já apresentam o presidente que é só, tipo, uma fantasiazinha, que é engraçado que eles nunca explicam, tipo, a gente vai falar no final, tipo, eles não explicam nada envolvendo as roupas, nada, a gente não sabe o que elas são, quem é o presidente, absolutamente.
Eu tenho uma teoria de que são aliens. Tem muito cara que o Twitch ia ser que iam ser aliens. Então, ele apareceu meio que só no foda-se. Oi, pessoal, o mangá foi cancelado. Sou o vilão final, vou causar o caos. Se ele causa caos, o cara me tá porque ele perdeu o Koshiro, ele tá derrotando um monte de gente. Agora, a Steel X e abre, aparece um monte de inimigos, do qual só o Koshiro vai lutar contra um, que era um Son Goku. Um Son Goku que tenta mandar isso de anime dele ai, meu irmão do outro país está morrendo, por isso que eu tô aqui. Tipo, ele tá ganhando dinheiro com isso? O pessoal ganha dinheiro com isso? O pior que eu vou dizer, eu achei um personagem minimamente interessante, tipo, sei lá, eu acho que ele parece muito ser. Não, eu já tinha ideia desse cara já antes, eu vou aproveitar que eu já tinha essa ideia pra fazer ele ser um vilão aqui. Eu vou dizer, eu acho que, tipo, a luta deles eu acho pelo menos legal. A ideia é que, mesmo sendo muito, muito rápida, porque esse lugar já tava acabando. Eu gosto do conflitozinho mais ou menos que eles dão, de que o cara, ele poderia morrer pelo irmão. Ele não quer morrer pelo irmão dele, tipo, ele quer continuar a viver. Ele acha que faz mais sentido pra ele matar outras pessoas para o irmão dele continuar vivo do que ele fato morrer pelo irmão dele. E aí tem esse negócio de que, tipo, pro Kaname, ele morreria pelo Koshiro, mas, tipo, e aí o cara lá que era o segurança do Koshiro fala assim: não, Kaname, você também tá errado. Você não pode morrer pelo Koshiro, porque se você morresse pelo Koshiro, outras pessoas iam ficar. As outras pessoas iam ficar tristes por você tá morrendo, tipo, você ter morrido. Assim como o Koshiro, assim como você ficou triste quando o Koshiro morreu, sabe? Tipo, que eu acho que poderia ser uma coisa que eles poderiam falar pro personagem do Kaname, de, tipo, lá, tipo, que ele quer ser o herói de Tokusatsu, ele quer ser o herói que, tipo, sacrifica outras pessoas, e no final, tipo, ser um pouco da resolução de que, tipo, não, você ser o herói que se sacrifica não é, tipo, uma coisa boa, tipo, isso é uma coisa ruim também, porque tem pessoas que se importam com você, que é uma coisa que, por exemplo, o Boku no Hero, ele, tipo, ele nunca aborda, que, tipo, que o Boku no Hero, ele meio que, pegando a comparação com o Boku no Hero, ele tem um pouco de que, tipo, não, você ser o herói que se sacrifica é uma coisa boa, tipo, você morrer pra salvar as pessoas é uma coisa boa. Sendo que aí Peraí, eu acho que na real você tá perdendo o ponto. Tipo, no final não é sobre isso, sabe? O ponto inteiro é que o que o All Might tava fazendo tava sendo prejudicial pra ele, sabe? Eu não acho que seja justamente isso. Aí eu acho que você tá perdendo um pouco o ponto. É que, assim, dependendo é que tem algum negócio, tipo assim, dependendo do ar que você vai olhar o negócio, tipo assim, tem momentos que eles. Tem momentos que é uma coisa, tem momentos que é outra. Eu só lembro mais dos momentos em que eles estão falando que basicamente, não, você, como um herói, você tem que se sacrificar pelo bem das pessoas, dependendo do que acontece com você. Que o All Might é um pouco disso. E eu não sei o quanto eles criticam de fato essa postura do All Might, sabe? Mas tipo, sabe, uma coisa que eu pelo menos posso elogiar de Zip, né? Ele foi cancelado, mas ele pelo menos concluiu o arco dos personagens. Eu só queria que, tipo, essa frase do Kaname fosse dado pra um personagem que importa, e não o segurança que não teve fala até agora. Podia ser da China, né? A China podia falar isso pro Kaname, que ela também sofreu quando o Koshiro morreu. Ela podia falar, tipo, caraca, eu já sofri porque perdi o Koshiro, tu quer também que eu fique triste quando tu partir? Um negócio tipo isso, sabe? Ai, cara. Então, vamos skipar o resto das lutas. Basicamente, então, Koshiro, então, Kaname, a gente vai skipar aqui, a gente vai aqui cuidar das lutas que não importa, porque a gente não tem mais tempo. Cuida lá do chefe. Ele vai lá, mas ele infelizmente tem que lutar pro irmão, que virou o ex-Zipman. E eles basicamente fizeram lavagem cerebral nele, e agora ele virou a versão Dark do Zipman. Eu vou dizer, eu gostei muito do fato dele ser. É uma frase idiota, parece idiota, mas eu gostei muito do fato dele ser um repente do Zipman, porque é muito coisa de Kamen Rider ter o Rider Dark, é só a versão, um repente do Rider principal. Tipo, essa é uma coisa que a gente tem que falar. As referências de Zipman são boas, mas elas não sustentam porque a escrita não é boa. E se a escrita fosse melhor, eu acho que elas se sustentavam mais, sabe? Não, porque o cara claramente ele gosta de Tokusatsu. Tipo, aqui ele bota uma referência mínima que seja, por exemplo, o negócio que o cara da Dragon Quest usa pra pegar a alma do Koshiro quando ele sequestra ele é o transformador do Taramenyurubu, que é também aquele negócio, e a gente tem alguma coisa também com almas, então, tipo, tem alguma relação temática. Tipo, como eu falei, os designs lá dos caras lá do cara Dragon Quest, eles são muito design de Digimon, então, tipo, ele tem outros tipos de influências, sabe, tipo assim, estéticas até um pouco, só que o problema também é a escrita, tipo, às vezes eu penso, tipo, e se fosse uma situação de que esse cara leva o mangá, esse pitch de mangá pro pessoal da Jump, só que ele só desenha e ele dá, tipo, outra pessoa escreve, sabe? Alguma pessoa que também gostasse muito de Tokusatsu e que pudesse escrever um negócio legal aqui, sabe?
Enfim, eles têm toda uma luta, e daí o cara tenta. E daí o presidente tenta mais uma vez, mate a China, porque vamos fazer ela cedo, ela em perigo, porque a gente nem falou, o cara Dragon Quest já sequestrado a China por zero motivos, e tipo, vamos tentar fazer isso pela quarta vez seguida, mas isso não acontece, e daí o Koshiro consegue pegar o zíper dele e se interligar nele pra que ele pudesse falar o Koshiro. E daí a gente tem, tipo, acho que os primeiros capítulos do mangá, sinceramente, que é esse finalzinho, que tipo, o Koshiro vê, o Kanami vê as memórias do Koshiro sobre como, tipo, o Kanami sempre teve inveja do Koshiro porque ele era muito melhor do que ele, tipo, ele sempre tava ganhando na pontuação deles de irmão, porque ele era só muito mais esperto e hábil, enquanto ele era só bruto. Acontece que esse do Kanami, do Koshiro, ele sempre teve inveja do Kanami, porque ele nunca teve físico, ele teve sempre cabeça, porque ele só tinha cabeça, então ele sempre tentou se avançar nisso, mas ele nunca se sentiu além do irmão, ele nunca se sentiu que ele tava tipo, avançando além dele, sabe? Tipo, sabe, apesar de tudo, eu pelo menos aprecio que o mangá terminou, tipo, finalizando o arco dos dois, sabe? É pra mostrar, ele fechou a relação dos dois legal. É porque, por exemplo, comparando com o Samurai 8, em que a relação principal do mangá tecnicamente era do Hachimaru com a menina lá, que eu esqueci o nome dele agora, que o mangá ele finge que fecha a relação dos dois, mas o lance é que, tipo assim, não tinha nem aberto ainda pra poder fechar alguma coisa. Aqui, ele fez todo o caminho certinho, tipo, ele mostrou como é a visão do Kanami quanto ao Koshiro, mostrou como é a visão do Koshiro quanto ao Kanami, e aqui fechou a relação dos dois, tipo, mostrou o contraste total, do que o final do mangá também sobre o final, sobre a relação dos dois, tipo, toda a metáfora de Zipper é uma metáfora pra relação dos dois, de que, tipo, que eles nasceram juntos, mas eles meio que se separaram e agora estão juntos de novo, tipo, nem um zíper quando eles abrem e fecham, sabe? Tipo, que quando você abre o zíper, e quando você abre o zíper, as partes se separam, quando você fecha ele, as duas se juntam de novo, tipo, essa é a metáfora pra relação dos dois, que é um negócio muito interessante, tipo, pelo menos, como falou, pelo menos isso ele conseguiu fechar bem, tipo, as metáforas que ele consegue fazer com isso são interessantes até. Tipo, é legal, sabe? Eu acho que eu pelo menos consigo gostar, tipo, dessa relação deles, do tipo, poxa, é até bonito o momento do Kanami não querendo deixar o Koshiro, porque o Koshiro ia ser completamente apagado, então ele fica lá, é todo um momento legitimamente legal. Eu queria que esse mangá tivesse mais disso. Talvez ele tivesse mais disso. É que aquilo, o mangá, ele queria se sustentar na relação desses dois, num estilo que nem o Boku no Hero queria com a relação do Midoriya com o Bakugou. Só que o lance que o Horikoshi ele entendeu também no Boku no Hero, tipo, tanto o Boku no Hero quanto o Black Clover também. O Black Clover também vai nessa vibe de, tipo, se sustentar muito na relação do protagonista com o rival dele, de muitas aspas. Que ele meio que entende que tem que ser que não pode ser. Não é tipo. Tem que ser uma relação não é uma relação de codependência no sentido descrita, tipo, eles só funcionam se eles estiverem juntos. Não. Você tem que saber fazer os dois separadamente também. Do tipo, a gente tem o primeiro capítulo que é focado na relação dos dois, no caso, tipo, do Midoriya do Bakugou, e tem o do Asta com o Yuno. Só que o resto do mangá é outra coisa, tipo assim, demora até, tipo, ter um reencontro de verdade dos dois, dos dois mangás, tipo, o Bakugou demora um pouco mais do que o Boku no Hero, mas, tipo, demora que a gente sabe o crescimento gradual desse protagonista que tá tipo, por baixo nessa relação. E aí quando tem o reencontro deles, já tem um momento climático, que no caso é tanto o Midoriya desafiando e derrotando o Bakugou em alguma coisa, quanto é o Asta, tipo, protegendo o Yuno em vez de ser protegido. Aqui eu acho que. Aqui fica. E aqui, tipo, como a gente tá vendo muita relação dos dois, a gente não consegue ver, tipo, eles muito como personagens separados. Que eles são um herói só. Eles são o Cavaleiro W, eles lutam juntos, sabe? Justamente isso. E nisso, os dois agora junto com a versão branca e preta vão lutar contra o presidente, que ele vira um negócio, vira um monstro gigante que faz zippers e tudo mais. Eles derrotam ele muito fácil, e daí acaba o mangá. Com o Koshiro de alguma forma voltando pra forma humana, utilizando a tecnologia das roupas zíper pro bem, enquanto o Kanami agora virou parte da polícia de quem usa isso mal. E tipo, sabe, justamente, eles não explicam quem é o presidente, o que são as roupas, nada tem explicação, ele apenas fechou o arco deles e ponto. E sinceramente, era o melhor que ele podia fazer. Eu ainda digo, eu boto aqui minha mão no fogo, o twist ia ser que iam ser aliens, porque normalmente esse tipo de história o twist é que são aliens,
porque também é coisa muito tokusatsu de se fazer. E pode ter alguma metáfora também, até de que, tipo, sei lá, tipo, esses bichos vieram de outro lugar pra dominar nosso planeta, e a forma que eles descobriram isso, tipo, é usar, tipo, a própria frustração dos humanos pra isso, porque, tipo, o nosso mundo cria pessoas, por default, cria pessoas frustradas com a situação delas de vida, seja qual for, e eles decidiram usar isso pra derrotar a humanidade, sei lá, tipo, tava pra fazer uma metáfora com isso, mas com fantasia de poder. Mas eu gosto desse discurso final, que ele bota, que ele tem um pouco essa vibe de anime de mecha, principalmente antigo, de que tem esse poder que os vilões usavam pro mal, mas a gente vai usar eles pro bem, porque a tecnologia não é inerentemente má, tipo, quem tá usando ela, tipo assim, que como a pessoa usa ela, tipo, tanto que nesse caso, tipo assim, mostrou que eles não usam eles só como armas, eles, tipo, lá, tem um bombeiro que usa, tem o guarda de trânsito que usa também, sabe, tipo, pra mostrar que, tipo, a forma que você usa essas coisas é diferente de armas no geral, porque, por exemplo, tem muita história que, tipo, porque tem muita discussão, por exemplo, de uso de armas, tipo de coisa, que armas são só para violência. Nesse caso, então, assim, não, essa tecnologia ela pode ser usada pro bem, só que, tipo, ela pode ser usada pra ajudar as pessoas, tipo, só que a forma que você usa ela de maneiras diferentes. E eu acho interessante com essa discussãozinha final, e esse finalzinho que eles botam aqui, de que os dois, eles estão lutando da forma de cada um pra criar um mundo melhor, sabe, tipo, pra humanidade seguir em frente, que é uma coisa que Tokusatsu adora fazer também, esse discurso de que o que a gente tem que fazer é lutar todo dia pra humanidade conseguir seguir em frente, sabe, pra conseguir ter um mundo melhor, sabe? Que é melhor do que o discurso de herói americano, que sempre mas quase sempre o mundo é assim mesmo, mas a gente tem que manter ele como tá, porque é o melhor que a gente tem, na maioria das vezes. E bem, acabou o mangá aqui. Ele foi cancelado por 17 capítulos e... Olha, eu sei que já é óbvio, mas você acha que esse mangá mereceu ser cancelado? Sim. Infelizmente, sim. Mesmo eu achando ele... Eu acho ele bem mais divertido do que tu achou, provavelmente. Por questão de que, tipo... Como eu falei, ele tem um pouco da vibe do que eu quero pro Red Book, que é basicamente um Battle Shonenzão com referência a Tokusatsu. Mas eu entendo porque ele foi cancelado. Ele não tinha a menor chance. Ele não, tipo, coitado, tipo assim. Ele já não era muito bom. E ele tava na pior situação possível. Que a gente tem que todo que ele queria fazer, ele faz. Eu falo, a coisa que mais me deixa triste neste mangá é que ele não me deixa mais triste pelo fato de ele ter sido cancelado. É triste que eu não acho injusto ele ter sido cancelado, que ele era uma pérola que a Jump cortou fora sem qualquer pudor e tudo mais. Não, ele mereceu. Ele era um mangá bem medíocre pra ruim, que apenas que unicamente pelas referências realmente se sustentava, sabe? De resto, não. Ele não se sustentava além das referências que ele fazia. Mas então é mais um. Eu acho que. Tem mais alguma coisa que tu quer falar? Tipo assim, tu sente vontade de falar sobre ele? Tipo assim, mais alguma coisa? O que tu acha? Assim, você já falou, mas tipo, caminhos que a obra podia tomar, então, tipo, sei lá, eles queriam realmente fazer, tipo, essa coisa do. Tipo, sei lá, vamos pensar como esse mangá poderia progredir, do tipo. Sei lá, talvez o lance do presidente é que ele talvez fosse algum tipo de. A gente nem sabe, tipo, quem são os pais deles e tudo mais. Será que se ele fosse realmente um bom Tokusatsu, ele mataria. Sei lá, ataca aí que o presidente, na verdade, era o pai dos dois. Que ele usou o traje pro filho transcender pra outra forma. E ele queria fazer do tipo criar um mundo dessas pessoas que só usam esse traje. Porque seria o próximo passo da idade. Não, cara, e nessa, tipo. E nessa provavelmente ia ter algum twist. Eu acho que também o grupo também, acho que ele ia querer aumentar o grupo, tipo, não ia ser só o Zipman lutando o mangá todo. Eu chuto que talvez o cara do Precure, ele ia se juntar, tipo assim, ele ia voltar, porque eles não destroem eles deixam claro que eles não destroem o traje, eles só levam pra base deles. Acho que será uma deixa pra ele voltar em algum momento, principalmente porque ele é o único dos caras de trás que a gente vê o design, assim, tipo, tirando o cara Son Goku, ele é o único que a gente vê, tipo, a cara dele, tipo, então eu acho que é um indicativo de que talvez ele fosse ser um personagem importante, ele tinha mais ou menos um design, vamos dizer assim, que ele usava camiseta de Precure, etc. E eu acho que a menina fã de Idol também ia ser uma personagem, tipo, ela tinha um design mais, acho que ela tinha, porque, tipo, teve todo aquele capítulo focado mais ou menos nela, acho que eles iam querer fazer alguma coisa com ela, sabe? Tinha cara. Tipo, a menina. Era tipo a versão desse mangá da menina idol do Dandadan, talvez. Só que um pouco pior. Porque, né? Eu queria que eles, tipo, fizessem mais referência a outros, tipo, sei lá,
eles tokusatsu antigos que só tiveram uma temporada. Imagina um cara de Arrow aí, sabe? Eu acho que ele podia fazer muito mais referência do que Dragon Quest, sabe? Dragon Quest foi legal, mas eu acho que era pra ser tokusatsu, então deveria ter mais variedade, saca? O cara Garou podia ser um cara que, tipo, enquanto o Kanami, ele é o cara que gosta muito de tokusatsu, principalmente porque eles conseguem ser, tipo, ter algum nível de profundidade mesmo pra criança. Eu acho que o cara do Garou, ele ia ser o cara do tokusatsu que quer que o tokusatsu seja maduro. Então, tipo, enquanto o Zip tem um design... Ele tem um design legal, mas ele também é um design meio que agradável pras crianças. Ele tem um design muito exagerado, tipo, pra ser Edzão. Ele seria o tipo de piada que eu acho que esse mangá faria, sabe? Enfim, sei lá o que falar mais. É um manga que realmente, tipo, a gente conseguiu extrair mais ou menos 1h30 disso, mas é porque a gente realmente se esforçou. É um manga que não tem muito o que falar, foi cancelado, seguimos em frente, sinceramente, ele tá falido. Eu não fico triste que esse mangá foi cancelado. Mas, tipo, não é como Samurai 8 que eu fiquei espumando pensando porque essa merda durou mais de 40 capítulos. É que eu sou, tipo, faz sentido. Eu sinceramente não ligo pra ele e sinceramente eu não sei se eu ia conseguir ligar pra ele se ele tivesse continuado. Eu vou dizer que se fosse pra eu ter alguma coisa, eu acho que eu gostaria que o autor ele pudesse ter outras chances, sabe, tipo, lá, tentar melhorar, claro, mas sei lá, tipo, eu acho que ele se daria muito bem sendo o desenhista ser o cara que desenha pra o mangaka, em vez de ser o mangaka, o cara que escreve também em si, sabe? Tipo, sei lá, se o Rory... Foi mal, é que eu queria apontar que fala de desenhista, então ele tá fazendo atualmente, ele tá sendo o desenhista atual de um mangá de Dino Daiboken. Combina muito com ele, tipo, a energia que Dino Daiboken tem combina com o que ele passou, tipo, no Zipman, então que bom pra ele. É o Riku Sanji que tá escrevendo também dos Dino Daiboken? Talvez isso. Se for o Riku Sanji, então, tipo, que é uma coisa que eu também falar, que, tipo, que se fosse pra ter aquela ideia lá do que eu te falei que eu falei lá do anime meio que sai junto com o mangá, esse anime podia ser um negócio, poderia ser muito um negócio de, tipo, toda hora sendo chamado roteirista tokusatsu pra fazer um episódio aleatório. Porque, e aí eu fiquei pensando, seria se algum roteirista tokusatsu ajudasse ele a escrever esse mangá? No sentido que, tipo assim, ele desenha e o cara escreve, tipo, vamos falar, e se o Riku Sanji ajudasse ele, o Arakawa? Não sei se o Arakawa ele ia querer, mas acho que o Riku Sanji acho que teria tipo, o estilo de escrita bom pra acompanhar pra, tipo, esse cara poder, tipo, desenhar, porque o Riku... Principalmente porque o tipo de tokusatsu que ele precisa estar escrevendo com o Zip parecia a coisa que o Riku Sanji escreve, sabe? Que é o Cruller Drive, o Kyoryuger e o W. Você tem mais alguma coisa pra falar desse mangá, ou... Como eu falei, ele é muito bonito. Eu tô feliz que o desenhista ele tá fazendo alguma coisa, tipo, que é agora o mangá do Daiboken, então ele tá conseguindo desenhar. Eu espero que ele consiga em algum dia fazer um mangá, tipo, ele mesmo, tipo, ele estuda mais um pouco, pesquisa mais e consiga fazer, tipo, um negócio dele, sabe? Mas por enquanto é só isso mesmo. Tipo, a gente provavelmente vai falar dele algum dia, porque ele fez um mangá antes desse, que também foi cancelado prematuramente, mas por hoje eu acho que é melhor a gente fechar. Foi esse. Caramba, só Ai, meu Deus do céu, A gente como nós abrimos esse zíper agora, é hora de fechar ele. E nós vamos então no próximo podcast que vamos falar da primeira parte. A gente tá numa onda de tokusatsu, né? Que a gente só falou de coisa que é basicamente tokusatsu, tipo, seguindo uma da outra, né? A gente falou de Dom Brothers, aí falou de Ninjago, aí agora Zipman, e aí depois vai ser o Kishiryu Sentai Hill Soldier, que vai ser, tipo, os primeiros episódios. Provavelmente a última coisa que a gente vai fazer. Provavelmente a última coisa que a gente vai fazer nesse ano, basicamente. Aí depois disso a gente já vai começar, tipo, a próxima maratona. Tu já quer falar ou tu espera até o Soldier acabar pra gente falar como vai ser a maratona? Vamos esperar, cara. A gente vai esperar, vocês vão esperar e quando aparecer vocês vão ficar... A gente vai aguardar terminar o Hill Soldier pra falar e vocês vão ficar esperando até ano que vem.
Porque talvez porque vai demorar um pouco. A gente tava na dúvida, porque a gente tá muito na dúvida esses tempos agora, se a gente conseguiu ou não fazer essa maratona até o final desse ano. Mas a gente conseguiu e a gente vai. Aguardem ano que vem, porque é muita surpresa. Exatamente. Então, putz, eu esqueci agora como é que é a frase do Zipman, que é menos lágrimas e mais sorrisos, alguma coisa. Eu lembrei. Menos lágrimas, mais sorrisos, o cão ardente da justiça, Zipman. No caso, agora estamos dando fim a isso. E aí pro próximo cast é um que bom para Rio Soldier. Uhum. Então até mais, pessoal, e tchau. Tchau.